Oi, gente. Eu sou a Mariana Ilka, sou do time volante do Laboragov, o Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, SGP, do Ministério da Economia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui está o nosso site. Vamos lá? É no portal do servidor e aqui o nosso contato. Bom, hoje a gente está com uma parceria muito bacana com o 011 Lab, o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo. O tema hoje é linguagem simples. Eu vou passar para a nossa querida Mariana Alves. Com você, Mari. Obrigada. Olá, eu me chamo Mariana Alves, trabalho no 011 Lab, Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, e sou uma das responsáveis pelo Programa Municipal de Linguagem Simples. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pauta de linguagem simples. E para começar, acho que antes de falar sobre o que é, né, a linguagem simples, acho interessante a gente falar um pouco sobre o contexto, né, que surge essa discussão. No 011 Lab, a gente começa a pautar a linguagem simples quando a gente se depara com o seguinte problema. 3 em cada 10 brasileiras e brasileiros com idade entre 15 a 64 anos são analfabetos funcionais. Isso são dados da ONG Ação Educativa Instituto Paulo Montenegro, de 2018. E, ao mesmo tempo, cerca de 1 em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo não possui instrução formal ou ensino fundamental completo, segundo o PNAD de Educação de 2017. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como esse problema se manifesta. Quando uma senhora quer saber até quando deve realizar o pagamento do IPTU, ela se depara com a seguinte frase, no Diário Oficial de São Paulo: o contribuinte poderá impugnar a exigência fiscal no prazo de 90 dias contados da data de vencimento da primeira prestação. Ou, quando um homem perde um objeto na agência do Correio, encontra a seguinte placa sobre os achados e perdidos. Informamos que a tarifa do serviço de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Então, o que significam, né, esses termos? E será que esses termos são fáceis de serem entendidos, principalmente por esse público específico? Por essa parcela da população que não necessariamente teve acesso à educação formal, por exemplo? A gente vê que não, né? E como consequência disso, as pessoas não entendem o que o governo fala, a população tem dificuldade de acessar os serviços públicos, em especial quem mais precisa deles. O governo gasta mais tempo e recursos para prestar os serviços públicos, o governo e as pessoas ficam mais distantes, assim, e, consequentemente, as desigualdades sociais são ampliadas. Então, o desafio que a gente encontrou era de como simplificar a linguagem da Prefeitura de São Paulo para que, por um lado, os servidores e as servidoras se comuniquem de forma mais simples e clara com a população, e de outro, os cidadãos e cidadãs conseguissem entender o que a prefeitura comunica e assim conseguissem acessar e usar informações e serviços públicos. Mas afinal, o que é linguagem simples, né? É um conjunto de práticas usado para transmitir informações de maneira simples, objetiva e inclusiva. Então, diferente do que muito se pensa, de que a linguagem simples é uma linguagem chula, que foge à norma culta da língua portuguesa, na verdade, é um conjunto de práticas que, dentro da norma culta, tenta tornar a linguagem mais acessível, né, à população. E, além disso, linguagem simples também é um movimento que surge na década de 40 na Inglaterra e nos Estados Unidos, e que, ao longo dos anos, foi se espalhando pelo mundo, né, também dentro do setor público. Então, a linguagem simples surge enquanto uma política para encurtar as distâncias entre o governo e a sociedade, e a partir disso a gente acredita que, se um texto é simples, o leitor ou a leitora consegue, primeiro, encontrar facilmente o que procura, segundo, compreende o que encontrou e aí sim pode usar a informação encontrada. E aí agora a gente vai entrar nas 10 dicas de linguagem simples que a gente usa dentro do programa. Então, quais são as nossas dicas básicas para tornar um texto mais simples? A gente divide em 3 grupos. Então, o primeiro deles tem a ver com a escolha das palavras. Então, a principal dica é a escolha de palavras simples. O segundo grupo, simplifique suas frases. E o terceiro, pense na apresentação do documento.
Nesse primeiro grupo, a nossa primeira dica é: evite o uso de siglas, jargões e termos técnicos desconhecidos para o seu público. Então, sempre que a gente faz alguma capacitação sobre linguagem simples ou debate esse tema, sempre, sem exceção, os servidores e as servidoras trazem o tema das siglas, né, que estão presentes e bastante enraizados na linguagem dentro do setor público. E aí a nossa dica nesses casos é de evitar, né, não só as siglas, mas jargões. Então, um linguajar que seja muito específico de uma área técnica, por exemplo, da área de TI ou da área jurídica, evitar esses termos ao máximo quando a gente estiver se comunicando com a população e até mesmo entre a gente, né? Porque não necessariamente todo mundo entende todos esses termos. E também termos que sejam desconhecidos para o seu público. Se for necessário, explique o significado da sigla após a primeira vez que ela aparecer no texto. Então, aquela mesma regra da BNT, ao invés de colocar PMSP, colocar por extenso Prefeitura Municipal de São Paulo, entre parênteses, a primeira vez que isso aparecer no texto, e a partir das outras vezes não precisa mais explicar. Agora, esse exemplo. O advogado deverá pagar a indenização à Advocacia Geral da União por denegrir a imagem do diretor. O que está por trás dessa expressão, né? A quem ela se refere? Aqui a gente dá um destaque, para além das palavras difíceis, a gente dá um destaque maior para o termo denegrir, né? O que ele significa, né? Ele é usado como sentido de difamar ou sujar a imagem de alguém. E aí entra na nossa segunda orientação, que é não use termos pejorativos, discriminatórios e palavras estrangeiras. E por que isso, né? A gente acredita que termos como mulata, judiar, lista negra, homossexualismo, traveco, macumbeiro, etc., são palavras com sentido pejorativo, né, com tom pejorativo, então são usadas como ofensas, na verdade tem o sentido de ofensas, e são discriminatórias porque se referem a um grupo específico da população, né? Então, a ideia é que a gente não use esses termos. Então, se a gente quer que as pessoas entendam e quer, através da linguagem, aproximar as pessoas, a gente não pode correr o risco em nenhum momento de ofender as pessoas com quem a gente quer se comunicar. E aí aqui entram também as palavras estrangeiras, palavras em inglês, né? Então, partindo do pressuposto de que boa parte das pessoas não são alfabetizadas nem em língua portuguesa, quem dirá em uma língua estrangeira, né? Então, evitar ao máximo esses termos em inglês, optar por um sinônimo em português, tem o mesmo sentido e assim por diante. Agora, para a próxima orientação, queria sugerir um exercício, né, uma reflexão para você que está assistindo. O que você faria, né, se alguém dissesse: peço que todos levantem a mão direita, né? E qual seria a diferença se dissessem: peço que todas levantem a mão direita, né? Que diferença teria nesse comando? E aí aqui a gente chama atenção para o uso das palavras no gênero masculino, né? Que são palavras que são usadas geralmente tanto para homens quanto para mulheres. Então, direito do consumidor, os jovens de hoje, mas a ideia é pensar o que está por trás dessas expressões, a quem elas se referem. São palavras que a gente chama de sexistas, né, porque acabam perpetuando, né, reforçando essa ideia de que o masculino está acima do feminino e assim por diante. E a gente tem consciência de que dentro da norma culta, né, essas palavras são usadas. Então, o correto é que se use essas palavras no masculino, mas a reflexão tem a ver com pensar também, assim como no caso das palavras com tom pejorativo, que essas palavras foram construídas socialmente, né? Então, dizem muito sobre a história do nosso país, por exemplo. Então, porque durante muito tempo a gente nem tinha palavras no feminino para se referir a médica, professora, a todas as profissões, né? Porque as mulheres não tinham inserção dentro da sociedade, mas hoje, e há um tempo já, elas já têm, né? Então, metade da população é feminina.
Então, por que não tentar incluir essa parcela significativa da população também? Então, a ideia aqui é dar preferência ao plural indefinido, ou sempre usar palavras nos dois gêneros. Então, ao invés de dizer, este é um direito básico que deve ser garantido a todo cidadão, a gente pode dizer, este é um direito básico que deve ser garantido a todo cidadão e cidadã. E aí, o que seria, então, o plural indefinido, né? Seria, ao invés de usar, por exemplo, o direito do idoso, usar o direito da pessoa idosa, né? Essa alternativa de usar a pessoa, todas as pessoas, é uma ótima alternativa porque também abarca todos os gêneros, mas tem esse plural aí que foge do masculino. Agora, nesse exemplo, as ações serão realizadas concomitantemente. O que tem demais, né, nessa palavra concomitantemente, que é uma palavra que a gente usa muito dentro do setor público, em situações mais formais, por assim dizer, né? E que parece muito simples, porque a gente usa bastante, né? Mas não é uma palavra tão simples assim. Ela entra na nossa quarta orientação, que é evite o uso de palavras difíceis para o seu público. Então, ao invés de dizer concomitantemente, a gente poderia dizer ao mesmo tempo. Outro sim poderia ser substituído por também. Subsidiariamente poderia ser substituído por de forma secundária e assim por diante, né? Qualquer palavra que possa ser difícil para a pessoa que vai ler o texto, ler o documento, a gente pode tentar substituir por um termo mais simples, que tem o mesmo significado, usando o dicionário de sinônimos. A quinta orientação tem a ver com verbos que expressam ações diretas. A gente deve dar preferência para esses verbos. E o que são verbos que expressam ações diretas? A gente muitas vezes usa palavras como identificação, realização, todas essas palavras que terminam com "são" no final, na verdade são substantivos e não verbos, mas acabam sendo usados como verbos e dão esse tom abstrato, assim, né, para a frase. Então, ao invés de dizer faça a identificação, a gente pode optar por identifique, né, vá até tal lugar ou faça o pedido e assim por diante, porque fica mais claro para a pessoa que está lendo o que ela precisa fazer, né? Qual ação ela precisa desempenhar ou realizar. A nossa sexta orientação, entrando já no grupo de orientações que fala sobre as frases, evite escrever frases com mais de 20 palavras. Então, aqui a gente usa 20 palavras como um parâmetro, não tem problema se a frase tiver 21 palavras, mas é mais um limite mesmo para a gente tentar ser mais objetivo na hora de escrever os textos, pensando que quanto menos informações tiverem na frase, mais fácil fica para quem está lendo. Então, na hora de enxugar o texto, comece tirando palavras pequenas e insignificantes. Se elas não servem para deixar mais clara alguma informação, elas estão sobrando. A sétima orientação é use frases na ordem direta, ou seja, frases na ordem de sujeito, verbo, predicado. Então, ao invés de escrever uma frase dizendo o documento foi escrito pela servidora, o ideal é escrever a servidora escreveu o documento. Pode parecer sem tanta importância nessas frases mais curtas, né? Mas faz total diferença a gente colocar no início da frase quem é a pessoa responsável por aquela ação. Porque assim, quem lê logo no início da frase já fica sabendo, né, qual a informação mais importante, quem é a pessoa responsável e assim por diante. Agora as 3 últimas orientações têm a ver com a apresentação do documento, né? Então, a nossa 8ª orientação é use títulos e subtítulos para organizar o seu documento. Mantenha sempre a mesma fonte e estilo para informações do mesmo nível. Então, faz total diferença se a gente olha para um texto corrido, né, que não tem título nenhum, ou se a gente olha para um texto que tem um título, tem o seu corpo dividido com subtítulos. Então, além do título que está ali para informar qual o tema do texto, a gente também sabe do que se trata especificamente cada trecho menor ou cada parágrafo e assim por diante. A nossa 9ª orientação é use elementos visuais como diagramas, tabelas e gráficos para ajudar a explicar o conteúdo. Então, é
é muito importante para a organização visual do documento e até para o próprio conteúdo, né? Que a gente tente ilustrar de alguma forma o conteúdo que está colocado ali. Então, principalmente no caso de informações numéricas, dados que são um pouco mais complexos, ajuda se a gente tiver ali uma tabela ou um gráfico tentando ilustrar o que aquele texto está dizendo, né? Tentando ilustrar aqueles dados. Mas isso vale para todo tipo de texto. Então, sempre que possível, incluir algum tipo de elemento visual, seja imagem, enfim, para ajudar na compreensão do texto. E por fim, a nossa 10ª orientação é use marcadores de tópicos quando precisar separar informações dentro de um parágrafo. Então, ao invés de colocar as informações soltas dentro de um parágrafo, por exemplo, você vai precisar do seu documento de identificação e comprovante de residência. Esse é um exemplo curto, né? Mas a gente tem muitos documentos, orientações técnicas que tem dentro do texto listas, né, de documentos ou listas de passo a passo que o cidadão e a cidadã precisam seguir para conseguir acessar determinado serviço. E faz total diferença se essas informações estão retiradas do texto, né, estão destacadas e organizadas em tópicos. Então, a gente poderia dizer, você vai precisar de documento de identificação, comprovante de residência. E assim, ir listando os outros tópicos também. Bom, de forma bem resumida, essas são as nossas 10 orientações em linguagem simples. Na equipe do programa Linguagem Simples, a gente tem, além de mim, a Luana Doratovski, a Roberta Fernandes e o Vitor Fazio, aqui do 011 Lab. Aqui tem alguns links que eu também vou deixar na descrição do nosso site e o nosso e-mail também. E eu queria agradecer, desde já, a oportunidade e todo mundo que está nos assistindo. Até mais.